bem-vindos a mais uma aula de português. Olha só, hoje vamos estar dando uma revisada no conteúdo uso de letras maiúsculas. Lembram em aulas anteriores, quando vimos alfabetos maiúsculos e minúsculos? Isso! Vimos que existia a letra de imprensa e a letra cursiva. Imprensa, muito usadas nos jornais, lembra? E a cursiva, lembrando, ó, bastante curvinhas, como aqui escrevemos no nosso caderno. Lembram disso? Então, olha só. Hoje, no livro de vocês, na página 10 de português, abre lá o livro de vocês na página 10, certo? Com o conteúdo uso da letra maiúscula, a gente vai entender melhor onde costumamos usar essas letras maiúsculas. Olha só. Na aula anterior, a gente viu que as letras maiúsculas, elas terão que ser usadas sempre no início de frase. Então, se eu vou iniciar uma frase ou um texto, eu tenho que estar usando letra maiúscula, certo? Normalmente, a gente procura escrever com as letras cursivas. Olha só lembrando, a letra de imprensa, lembram? Usadas nos jornais. E agora as letras cursivas. Olha. Isso. Então, letras maiúsculas de imprensa e cursiva. A gente vai estar sempre trabalhando mais com a cursiva, lembrem disso. Então, olha só, onde é que eu vou usar essas letras maiúsculas? Sempre no início de frases ou de um texto. Então, se eu vou iniciar qualquer historinha, qualquer texto, qualquer frase, eu tenho que iniciar com letra maiúscula. Nunca esquecer disso. Ela também é usada em nomes próprios. Vimos que nomes próprios são nomes próprios daquele ser que não pertence a todo mundo. Lembra disso? Se eu tenho um cachorrinho que o nome dele é Totó, então Totó é um nome que pertence a ele, aquele cachorro que eu escolhi. Nem todos os cachorros vão receber o nome de Totó. Então, Totó não é um nome comum a todos os cachorros, não. É o nome que eu escolhi para o meu cachorro. Então, é um nome próprio do meu cachorro, certo? Então, Totó é um nome próprio. Embora exista outros cachorros com o nome de Totó. Mas não é que todos eles vão se chamar Totó, não. Que do jeito que eu pensei, que eu quis escolher o nome Totó para o meu cachorro, outra pessoa também pode ter escolhido. Mas é um nome próprio daquele cachorro, certo? Então, isso é nome próprio. Nome, por exemplo, de revista. Se eu digo revista Veja, nem todas as revistas vão ser chamadas de Veja. Existe revista Época, revista Escola, revista Caras, revista... inúmeros nomes, não é isso? Mas Veja foi aquele nome que eu escolhi para aquela revista, para aquela determinada revista. Então, ali Veja é um nome próprio dela, certo? Agora, se eu falo revista, todas elas são chamadas de revista. Aí deixa de ser próprio. Mas se eu digo revista Veja, Veja é um nome escolhido só para aquela revista. Então, ali é o nome próprio dela, ok? Entenderam direitinho o que são nomes próprios? São nomes próprios daquela pessoa, daquele objeto, daquele ser. Não quer dizer que todos os outros que são iguais a ele recebam o mesmo nome, certo? Nomes de lugares são nomes próprios, porque quando eu digo cidade de Jaboatão foi a cidade em que moramos, é a nossa cidade. Nem todas as cidades recebem o nome de Jaboatão, certo? Existe a cidade do Recife, de Olinda e por aí vai. Mas Jaboatão é único e exclusivo daquela cidade. Então, é o nome próprio dela. Então, se eu for escrever Jaboatão, irei escrever com letra maiúscula, por ser um nome próprio. Quando eu vou escrever Totó, que é o nome do meu cachorro, letra maiúscula, por ser o nome dele, certo? Assim como o nome das pessoas. Lembram? Maria, João, embora tenha mais de uma Maria, mais de um João, mas nem todas as pessoas do sexo feminino se chamam Maria, nem todas as pessoas do sexo masculino se chamam João. João foi um nome escolhido para aquela pessoa, certo assim?
Então, é dessa forma que iremos usar as letras maiúsculas em nomes de seres, certo? Em nomes de seres vivos, em nome de lugares, no início de frase e no nome de revistas ou livros, certo? Ou pontos comerciais. Também pode existir de ter uma lojinha com um nome diferente. Então, aquele é o nome daquela lojinha. Aí eu vou estar sempre usando a letra maiúscula. Então, não esquece. Aí, olha só. No nosso livro de português, página 10, temos aí uma atividade sobre o uso das letras maiúsculas. Aí ele trabalha aqui, ó, com as letras cursivas do nosso alfabeto. Olha as curvinhas aí, ó, na letrinha A, certo? Então ele pede para você observar os nomes que aparecem no anúncio. Você vai dar uma olhadinha nesses dois nomes aí, Cuca e Carolina. Ele pergunta: por que no texto essas palavras foram escritas com letras iniciais maiúscula? Por que será que o autor começou escrevendo essas palavras com letra maiúscula? Lembra daquilo que estudamos, certo? Depois, você vai completar aí o alfabeto, copia as letras do alfabeto, respeitando o seu formato. Então, do jeitinho que tá aqui, você vai colocar dentro do balãozinho, dentro desse espaço, certo? Bem direitinho, procura fazer igualzinho, tá certo? Na letra B, logo aqui ao lado, ele pede para você circular as palavras que são escritas com letras iniciais maiúscula. Então, lembrando, só aquela que está iniciando com letra maiúscula. Maiúscula, o nome já diz, ela é maior, certo? Na letra C, copie em letra cursiva as palavras que você circulou. Então, procura aqui no quadrinho qual foi a que você circulou e copie lá embaixo com letra cursiva, aquela da curvinha que a gente escreve no nosso caderno. O que essas palavras têm em comum? Então, dá uma olhadinha nas palavras que você copiou e nas palavras do quadro. O que é que elas têm de parecidos, certo? No segundo, você vai ler um anúncio aí, ó. Um anúncio de um cachorro. Lembra de anúncio? Quando a gente quer anunciar algo, quando a gente quer avisar algo para toda uma população, a gente faz um anúncio, sempre colocando características daquilo que a gente quer expor e um contato. Lembra disso? Então, olha só, você vai ler esse anúncio e vai responder as questões que estão aqui embaixo, certo? Todas referentes ao anúncio. Ele quer saber o que o anúncio está divulgando, o que é que ele está falando, aquele anúncio. Onde Guga desapareceu. Guga provavelmente deve ser esse cachorro, né? Então, a gente vai ter que ler para saber, certo? Não esquecer de ler. Quais as características do Guga? Lembra de características? Isso, normalmente vai aparecer as características físicas do animal ou da pessoa, certo? Cor de olhos, cor de pele, cor de cabelo. No caso do animal, cor do pelo do animal, a raça do animal, certo? Essas são as características. Quem é o anunciante? Aí a gente tem que ler para saber quem está fazendo o anúncio. E quais os contatos divulgados? Contato, o meio de comunicação pelo qual você vai se comunicar com ele. Ou um telefone ou um e-mail, certo? Às vezes até pode acontecer de ter o endereço. Então, olha só. No terceiro, você vai circular no anúncio as palavras que foram escritas com a letra inicial maiúscula. Então, volta para o anúncio da página anterior e circula todas as palavras que foram iniciadas com letras maiúsculas. E depois, com elas mesmas, você vai completar aqui a atividade de baixo. Qual foi o início de frase? Qual dessas palavras iniciou alguma frase? Qual foi o nome da cidade, do bairro, da rua, da pessoa, do cão? Lembrando que todos esses nomes são nomes próprios, lembram? Nomes de lugares, nomes de pessoas e nomes de animais. São escritos com letra maiúscula. Então, não esquece de iniciar a palavra já com letra maiúscula. E depois ele traz outro anúncio para você e você vai ler também e vai responder as questões que estão aqui embaixo, certo? Referente a esse outro agora anúncio. Olha só. Vocês irão fazer aí e na página 13 ele traz aqui algumas frases que vocês vão organizar essas frases. Elas estão todas misturadas, todas embaralhadas. Então, você vai organizar.
Uma dica que eu vou deixar para vocês, olha só. A frase, ela tem que iniciar com letra maiúscula. Então, a primeira letrinha, ela vai ser maiúscula. Aí fica fácil da gente saber onde está o começo daquela frase. Basta a gente procurar a letra maiúscula. Então, procura a letra maiúscula ali. Quando você achar aquela palavrinha iniciada com letra maiúscula, você vai saber que ela é a primeira. Porque lembra o que a gente sempre conversou em sala de aula? No meio da frase, não pode colocar a letra maiúscula, só no início, nem no meio da palavra. Lembra disso? A gente está escrevendo uma palavrinha. Chegou no meio da palavra, eu não posso usar a letra maiúscula. A letra maiúscula ela vai estar no início. E se for um nome próprio, certo? Então, procura ali aquele nome que está com letra maiúscula, vai logo saber que é o início da nossa frase. Então, dessa forma fica fácil, certo? Da gente desembaralhar isso aí. E o sexto, ele pede para depois que você organizar as frases, você copiar aqui nesse espaço, organizando um texto, certo? Então, você vai colocando primeira frase, primeira linha, segunda frase, segunda linha e vai organizando um textinho. Lembrando que se é início de frase, eu vou escrever com a letra maiúscula. Muito bem, então olha só. E no caderno de atividade de vocês, ó, no caderno de atividade de vocês, a gente vai abrir na página 7 e fazer a página 7 e 8, certo? A página 7, que ele também traz um trechinho aqui, ó, pra gente ler, certo? Pra gente poder responder aqui embaixo, que é que ele tá pedindo. E a página 8. A página 8, ele traz um lembrete das palavras com M e N, que também já estudamos, G maiúsculo e G minúsculo, O maiúsculo e O minúsculo, e o P maiúsculo e o P minúsculo. Lembrando que maiúsculo só no início. No meio da palavra, eu não posso escrever com letra maiúscula, certo? Assim fica fácil. Então, olha só. A atividade de vocês no livro didático será da página 10 à página 13, certo? Atividade no livro didático, o livro grosso, página 10 a 13. E no caderno de atividade, 7 e 8, certo? De português. Então, por hoje é só. Até a próxima!